Bom dia. Ok, vamos começar a aula finalmente. Vamos continuar a aula sobre inteiros. Eu espero que o projetor milagrosamente agora decidiu funcionar bem no tablet, não no computador. Não sei o que está acontecendo com esses cabos, mas enfim, é a nossa vida aqui apanhando. Tem ainda coisas que a gente vai precisar discutir sobre esse sistema de demonstrações e a linguagem que estamos estabelecendo para demonstrar, definir, enunciar, enunciados e teoremas, tudo mais. Toda essa linguagem matemática não é que acabou aqui, mas já gastamos muito tempo focados nisso, talvez demais até. Então, já vamos começar brincando, voltar para brincar com inteiros. A última coisa que a gente fez com inteiros foi demonstrar um teorema bem importante, que seria a unicidade da identidade da operação da adição. E, na verdade, não. A gente nem demonstrou isso. Alguém deveria já reclamar quando estou alegando que a gente demonstrou algo que a gente não demonstrou. Porque, na verdade, a gente começou essa demonstração, era meio... Vamos ver o que está acontecendo. Meu alvo é mostrar a unicidade de mais identidade. Eu preciso saber o que isso significa. E a gente sabe, hoje em dia, o que significa unicidade de algo. Começou o problema, que é bom. Ok. Vai continuar desse jeito, eu imagino. Ok. Então, o que significa unicidade? Significa que quaisquer dois possíveis caras legais, eu garanto que são iguais entre si, ok? Então, enfatizo que a unicidade não tem algo a ver com existência. Se ninguém... Então, nessa sala que a gente está, eu posso alegar que temos unicidade de elefantes azuis. Tá? Nesse sentido matemático. Não preciso mostrar um elefante azul, basta eu garantir que se por acaso alguém aqui conseguir chegar com dois elefantes azuis, na verdade é o mesmo elefante, ok? Então, outra coisa, existência, que eu preciso mostrar pelo menos um cara, unicidade está falando, não tem mais que um, agora talvez não tenha ninguém, ok? Isso tá claro até agora? Tá, eu espero, sim. Silêncio significa sim? Sim, ok, tá. Mas a gente não conseguiu fechar essa demonstração porque naquele momento a gente não sabia como utilizar o dado legal que a gente conseguiu. Os dois primeiros dados são apenas inteiros. O terceiro, com a terceira linha, eu consegui uma conjunção. Naquele momento a gente não sabia como usar. A gente abriu uma grande parênteses que fechou agora. E vamos voltar para ver como eu posso finalmente fechar essa demonstração. Vamos lá, ok. Tudo isso que eu fiz eu não vou refazer. Na verdade, eu vou querer escrever de uma maneira mais econômica. Isso significa, em vez dessas duas linhas, eu vou querer escrever apenas essa linha. E espero que entendamos que por trás dessas cortinas, essa linha são dois comandos. São duas linhas de comando que eu acabei escrevendo abreviadas, dessa forma assim, abreviada, com uma linha só. Então, na verdade, até agora, quantas linhas de comando tenho escrito na minha demonstração? 3, ok? E cada uma, obviamente, fez algo. Se eu tivesse alguma linha suposta de comando que não fez nada, descobri que, na verdade, não era uma linha de comando. Estava me enganando. Era um comentário, era uma viagem, uma coisa que não compila, não sei. Se é para prestar algo na minha demonstração, de fato, eu preciso fazer algo. Então, nesse momento, vamos ver qual é o meu alvo atual. Eu vou escrever só meu alvo atual. A partir dessa primeira linha, que foram executadas dois comandos, meu alvo era isso, mas agora eu supus o lado esquerdo, agora meu alvo é apenas essa igualdade. Estamos todos de acordo aqui? Ok, e agora, duas coisas que eu preciso saber. Primeiramente, seria bom saber como atacar meu alvo, porque ele é uma igualdade, A igual B. Em vários tipos, para os inteiros não um deles, eu vou saber o que significa que dois bichinhos desse tipo são iguais. Então, eu vou querer imediatamente olhar para meu alvo e traduzir o que significa a igualdade entre dois bichinhos desse alvo. Aqui enfatizo que essa igualdade aqui é igualdade entre bichinhos de qual tipo? Inteiros. Então, aqui tenho um int invisível assim, implícito, não preciso escrever isso. Mas, vamos perguntar, será que eu tenho uma definição
no tipo dos inteiros sobre o que significa que um inteiro x é igual a um inteiro y, eu não tenho. Se eu tivesse, eu poderia escrever aqui, e isso vai acontecer em outros tipos, eu gostaria de traduzir essa coisa aqui para ver, então isso significa o quê? Significa que, sei lá, existe um inteiro u e blá, blá, blá. Então eu teria como traduzir isso e saber como atacar essa coisa de outra maneira. Mas sobre os inteiros, eu não sei o que significa que dois inteiros são iguais, então ou eu vou desistir da vida agora, ou eu vou falar, peraí, já que são inteiros, eu tenho um bocado de leis, na verdade, que elas fornecem igualdades para mim, e talvez com as manipulações, cálculos e tudo mais que eu vou fazer, eu vou conseguir essa igualdade, mesmo sem eu saber o que significa mesmo que dois inteiros são iguais. Ok? E exatamente o que vai acontecer praticamente em todos esses teoremas, quando eu vou precisar demonstrar uma igualdade, eu vou precisar calcular, certo? Fazer cálculos e garantir, no final das contas, os meus dados, essa igualdade que eu quero. Faz sentido isso? Faz. Ok. Mas eu tenho um dado que não usei ainda. Então, o que eu gostaria de descrever assim, aqui? Como posso usar uma conjunção? Mais mãos. Sim, Clécio. Ok, mas tenho duas maneiras de usar. Certo? Eu posso extrair a esquerda ou posso extrair a direita. Isso não significa que se eu extrair a esquerda eu perdi o pacotinho, certo? É um pacotinho que tem duas coisas lá, posso extrair. Então aqui poderia escrever uma coisa dessas. Extrai, sei lá, você quer extrair qual? Ok, esquerda. E agora vamos apreciar que eu não quero escrever todas essas coisas. De isso para obter o quê? Para obter o fato que o A é uma mais-identidade. Lembramos, espero, que na verdade, nessa parte, para obter, o que eu vou obter, eu não escolho isso. O pacotinho era uma conjunção P mais Q. Eu extraí a parte esquerda, eu vou obter o P, certo? Se eu quiser escrever isso para ajudar o leitor, posso escrever, mas não faz sentido pensar que eu teve alguma escolha sobre o que eu vou ganhar extraindo a parte esquerda dessa conjunção. Eu vou ganhar a parte esquerda da conjunção, acabou. Ok? Então, parece que então nem preciso escrever essa coisa. E esse comando, qual seria o efeito que ele tem nos meus dados? Eu vou ganhar? Muito bem, vou ganhar o fato que A é uma identidade da adição, ok? Bem, agora fica muito feio de escrever assim, então já vamos ver uma outra maneira que eu quero escrever. Quando estou usando algo para inferir algo novo, eu posso escrever dessa maneira. Como é essa conjunção, logo o que é? Alguém? Mãos. Vamos acordar? Não? É estranho essa frase que estou escrevendo como blá blá logo algo. Quero escrever essa coisa de outra forma. William? Quem é igual? Não tem chances dessas coisas serem iguais. Essas são duas afirmações. Isso compilaria pelo menos, mas o fato de que elas são iguais, desculpa, o fato de que as duas são identidades, eu não sei se são iguais. Todo esse teorema que eu quero demonstrar é exatamente isso, que se chegar aqui duas identidades, eu consigo mostrar que são iguais. Se eu escrever aqui logo A igual B, eu estou mentindo. Isso não vai compilar. Certo? O que eu quero escrever lá? Vamos... Consigo ver uns atrás lá. Enzo? Você pode reescrever a identidade como, por exemplo, A mais X igual a X. Um segundo. Primeiramente, eu tenho duas brigas para comprar. Você falou que reescrever essa coisa aqui como A mais X. Na verdade, tem três brigas. Calma aí. A mais X igual? Igual a X. Ok. Qual o probleminha aqui? Ok, primeira coisa é que você não quer... Isso não compila porque quem é X. Isso seria o famoso name error. Não tem X aqui. O que Enzo quis dizer aqui seria para todo X.
implicitamente inteiro, essa coisa. Tem mais uma briga. Você tem briga contigo mesmo? Porque aí fica meio sem sentido usar o X, né? A gente pode usar o B nessa reescrita, porque o B seria um integro qualquer. Não, vamos um segundo. Você está tentando. Vamos lembrar qual é a minha pergunta, ok? Minha pergunta era o que eu vou escrever aqui, ok? Porque minha frase é incompleta, não faz sentido falar como, blá, blá, logo, ponto. Certo? Tu tem uma ideia sobre como que a gente vai conseguir demonstrar isso? Isso não tem a ver com a minha pergunta. Minha pergunta é, ainda na verdade, eu não tenho essa coisa, ok? Esquece essa coisa, então. Por que esquece essa coisa? Porque apaguei essa linha, porque quero ver uma outra maneira de escrever a mesma coisa. Então, essa outra maneira seria a seguinte: como eu sei a construção de A é identidade para adição e B é identidade para adição, logo, Rafael, é isso? Como é? Eduardo, foi mal, fale. O A e B eu tinha desde a primeira linha. Ok, ok, vamos chegar lá daqui a pouco. Aqui, para ficar fiel no que acabei de apagar, eu deveria escrever só a parte esquerda. Ok? Então a resposta seria essa. Logo A mais identidade. Ok? Para essa coisa compilar, essa é uma famosa mentira de político que fala como se a economia é melhor, logo podemos fazer isso. Quem falou que a economia é melhor? Ok? Então, quando eu falo logo blá, desculpa, como blá, logo blue, esse blá aqui deve ser nos meus dados ou deve ser um teorema que eu já demonstrei, deve ser uma coisa que a gente já concordou que é válida. Não faz sentido aqui, se eu escrever aqui qualquer coisa que eu não tenho como dado ou não garanti antes, isso imediatamente nem vou olhar o que. Mesmo se você escrever aqui logo 1 igual a 1, essa coisa não vai compilar. Porque você está alegando nesse momento que eu aceitei essa parte. Ok? Agora, essa linha está sofrendo desse problema porque. Sim, Thales? Desculpa, Theo. Porque essa coisa que falei como blá blá, de fato, é um dado meu. E agora ainda não está garantido que essa linha está segura. Ela passou o primeiro teste, beleza, esse como que eu falei, de fato a gente aceitou. Mas quando eu falo logo blá, logo blue, significa que a partir desse dado eu de fato consigo obter esse. Ok? Consigo? Beleza. Mas, agora que eu estou aprendendo bem a fazer essas coisas, cada linha que está falando logo blá blue, ou seja, quer inferir de fato algo, ganhar algo, eu vou cobrar uma justificativa aqui para falar como que eu consegui isso. Qual a maneira que consegui isso a partir do meu dado? Teu nome? Gustavo? Exatamente. Agora, se eu ver o que eu acabei de escrever, eu estou falando como que tenho essa conjunção, logo eu consigo isso, e aí, até estou falando como que eu consigo isso. Está na parte esquerda. Dúvidas? Brigas? Ok. Qual seria a segunda coisa para fazer? Alguém tem alguma ideia? Pelo fato que botei isso no azul, deveria ser já uma dica. Esqueci o nome. Bruno, falei. Agora seria o inverso, no caso, para a gente dar um novo playlist, né? Ok. Só não gostei da palavra inverso. Isso não tem nada a ver com inverso. Ok. Então seria copy-paste essa coisa. Quem está escrevendo em papel vai me odiar aqui. E aqui só trocar S por B e o L por R. Faz sentido? Ok. Primeiro conforto que eu vou dar para vocês é açúcar gratuito. Se por acaso, e isso vai acontecer muitas vezes, se por acaso o dado que eu quero usar é o dado que eu acabei de ganhar com a linha anterior, vai ser implícito, eu não vou precisar escrever, desculpa, não vou precisar escrever esse como aqui. Então, vamos ler como ficou a demonstração até agora. Suponha essa conjunção. Logo, eu tenho a parte esquerda dela, e nesse caso, obviamente, o logo precisa ser maiúsculo aqui. E agora quero comprar brigas. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar? Sim, vamos lá. Pedro. Se eu posso utilizar o logo depois do suponha, porque eu já entendi imediatamente esses dados, porque eu não posso, entre aspas, emendar o logo que está embaixo com
Ok, vamos chegar nesse, é outro tipo de açúcar, outro doce que você quer. Vamos chegar nesse também. Por enquanto, estou discutindo essa ideia de eu não vou falar como, blá, blá. Se eu escrever logo, é implícito que estou usando o dado que acabei de ganhar com a linha imediatamente acima da minha. Tá? Se eu quisesse usar, sei lá, uma outra coisa anterior, eu precisaria falar como, aquele dado, blá, blá. Tá? Outra coisa que eu poderia fazer, que isso a gente já conheceu, é que eu posso dar rótulos aqui. E a gente viu que eu posso dar tanto rótulos numéricos, que os matemáticos gostam disso, ou talvez rótulos mais interessantes. Aqui poderia chamar isso, sei lá, HAP, B, porque me lembra que é a hipótese que eu tenho sobre o A e o B, juntos, ok? E nesse caso, como que ia chamar essa hipótese aqui? Essa proposição? Alguém? Hzinho A, certo? E a outra? Hzinho B, ok. Outra briga sobre essa ideia de escrever logo, do nada, logo, blá, blá, blá. Obrigado, Enzo. Sim, William. Ok, é uma dúvida justa, não exatamente matemática, é meio meta a tua dúvida e seria melhor deixar essas coisas para lá, mas em geral, quando você quer comunicar tua ideia para alguém, a ideia é estabelecer mais ou menos qual o nível que você quer falar. Então, quando a gente quer me convencer, no caso, vocês, que eu entendi como funciona o low-level sistema, você vai precisar escrever com os comandos low-level. E isso vai ficar aumentando. O objetivo dessa disciplina é sair escrevendo texto que um matemático que não se importa com nada computacional ou nada de fundamentos vai entender nossa ideia, até um não matemático. Então precisa compilar em português normal, sem assim variáveis, comandos, blá blá. Precisa ser um textinho. Mas para chegar lá, precisamos passar primeiramente para o low level, porque cada vez que a gente vai ter uma briga, será que esse argumento, essa linha de fato compila de fato é válida? Você vai precisar saber como que é traduzida para o nível mais baixo, mais baixo, mais baixo, até chegar no nível que estamos começando agora, que é praticamente usos e ataques de conectivos. Ok. Sim, Clécio. Eu teria o quê? Não, inventado não. Está no mesmo, bom, não é besta essa dúvida, está no mesmo escopo que estou escrevendo. Nenhum comando que escrevi aqui abriu um novo escopo. Faz sentido? Não tem um novo escopo para fazer coisas, ficar locais nesse escopo. Estou dentro do escopo mais externo da minha demonstração. Sim, outra dúvida? Teu? Com o nosso acordo não ia funcionar. Ia falar, peraí, então, se eu ver esse logo aqui, eu vou pensar que você está usando o quê? Que eu amo a identidade, certo? Ok. Mas Pedro tem razão, e quero mais açúcar ainda. E eu fico com receio, porque muitos de vocês, e vocês sempre, tipo, os alunos não têm como andar exatamente com a mesma velocidade de amadurecer. Então, vai acontecer no Zulip, que eu vou falar, depois de alguém participar, falar algo, ok, Pedro ganhou o direito de usar esse açúcar, porque ele mostrou que ele entende o que está acontecendo. Então, esse segundo açúcar seria falar logo, porque eu quero usar duas vezes o que acabei de ganhar, e nesse caso eu vou precisar justificar as duas partes da minha justificativa. Então, em vez de escrever tudo isso, eu poderia, outra alternativa aqui seria escrever, esquece essa coisa, e escrever apenas logo. E agora é muito estranho se você pensar em português, se você pensar que essa coisa aqui era português. Por quê? Porque vou escrever o que aqui? Vai parecer muito besta, muito trivial. Pedro vai entender o que vai acontecer, eu tenho certeza. Eu não garanto se estamos nessa maturidade, mas vou escrever, vamos lá, A mais id, I, B mais id. Pronto, meu comando seria isso. Comando entre aspas, é um comando assim, combo, certo? Tem vários comandos nele. Da mesma maneira que esse não é um comando só. Mas aqui preciso justificar isso. E eu vou escrever as duas partes como chegaram lá. Eu vou escrever, ok, foi extrair a esquerda pela primeira parte. Depois eu extraí a direita. Porque eu falei que
parece meio estranho se eu estou lendo essa coisa em voz alta e alguém me escutar ler isso. Vai ter uma coisa estranha, porque como que vai ser pronunciado isso? Com o meu sotaque. Suponha A é uma identidade da adição e B é uma identidade da adição. Ok? Logo, A é uma identidade da adição e B é uma identidade da adição. Parece que não fiz nada, não, mas eu fiz, ok? Porque essa coisa, na verdade, esse I aqui era a conjunção da minha proposição. Tinha uma proposição que aconteceu que é uma proposição, enquanto agora eu estou falando que estou inferindo duas novas coisas, essa e também essa. Infelizmente tem essa coisa de sonoridade bem ruim. Okay? Inclusive, por isso eu voltei, troquei de novo da ideia, em vez de escrever o ou como se fosse um conectivo nas fórmulas, vou favorecer esse. Eu poderia favorecer esse para a conjunção também, só porque isso nunca aparece em português, praticamente, enquanto isso meio que faz parte da linguagem humana também, né? Sim, Jonathan. Poderia usar uma vírgula aqui também, ok? Isso depende da conversão. Acho que não soa tão bem, porque normalmente quando tem vírgula sem conjunção, o português meio te obriga a botar um i, não é? Não sei, talvez poderia ter a mesma briga aqui, não sei. Tá? Mas aqui você pode escrever algo que em português dá para entender que você está ganhando essas duas coisas, ok? Bem, algo mais... Ok, agora se eu quiser rotular essas coisas, vou precisar dar os rótulos para cada um deles. E ninguém vai reclamar, eu espero. Fiz nada demais? Ok. No final das contas, onde eu estou agora? Vamos reescrever essa baguncinha aqui. Vou precisar bem menos coisas agora, para ficar mais claro. Primeiramente, o que significa unicidade eu já sei. Faltou aqui uma tabelinha sobre meus... Ok, faltou falar que são os dados. Essas duas linhas vão ficar iguais. Agora, uma boa prática é não poluir o texto humano que estou escrevendo, que o humano vai escrever lá, com rótulos que não vou precisar citar nunca. Por que posso me livrar da ideia de rotular esse cara aqui? Enzo? Você separou para usar separadamente. Então, quando você for imaginar, você vai usar um só no salveiro. Exatamente. Eu não precisei o rótulo, porque eu usei o logo, exatamente logo depois dessa linha. Então, eu consegui usar esse dado sem dar um nome para ele. E estou feliz com isso, obviamente. Ok, então vou escrever. Olha como fica bem mais legal e legível minha demonstração. Ok, preciso salvar um pouco aqui meus dados, ficou bagunça. Ok, agora nos meus dados tenho mais coisas. Vou escrever algo aqui. Ok, vou deixar os dados aqui, vamos atualizar depois. Na verdade, vou atualizar agora. Eu tenho mais o S. Opa. E eu tenho esse também. Ok. E os rótulos eu vou escrever assim. Só para pegar o jeito de como usar para fascistas também. O HA é o rótulo disso. Opa, eu fiz bagunça aqui. Vocês precisam me avisar sobre isso antes de eu continuar muito. Ok. Então, esse cara eu não dei o nome, o primeiro. Nesses dois eu dei. E vamos ver mais uma gambiarra legal. Não gambiarra, mas uma açúcar legal, uma convenção legal para evitar dar
mais rótulos, um pouco mais no futuro. Então, por enquanto, tenho tudo isso, meu alvo A igual B. O que eu vou fazer aqui? Tem dado, a dica de manhã é a seguinte. A resposta está nos teus dados. Vocês vão seguir muitas vezes. A dica é uma dica muito boa. Mas, por enquanto, meus dados não consigo enxergar. Enzo conseguiu enxergar uns 10 minutos antes o primeiro. E faz sentido, então, traduzir isso. Cuidado, isso não é um comando, tá? Isso é eu apenas lembrando o que significa essa coisa. Por isso, estou enfatizando isso com essas 3 linhas. Para falar que nada aconteceu, estou apenas traduzindo isso. O que é a primeira... Enzo, fala de novo. Sem esquecer algo. Muito bem. O inteiro, agora se Enzo não falar o inteiro, não vou considerar que ele esqueceu. Mas vai ser implícito. Eu vou cobrar vocês falar o porquê. Para todo X inteiro, continua. Ok. Tem uma briga, já tem 3 pessoas querendo brigar com o Enzo. 4. João Emerson. Seria melhor a gente remover um X para uma variável mais próxima daquela questão que você falou aqui. Para mim, na mesma vizinhança, escolher o C, D. Enzo, tu quer se defender disso ou tu aceita a crítica? Eu acho que é mais legal deixar um X, porque por ele estar separado, ele fica de regra geral, então variável que a gente vai usar dentro do escopo principal. Ok, obrigado. Essa defesa é bem legítima. Seria uma ideia ruim pegar um cara do mesmo bairro que estou lá, porque exatamente o papel desse X é diferente. O que quero falar aqui é que há uma identidade da soma, da adição, certo? Então, vou falar para qualquer bichinho, não vou usar o B. O B seria a pior escolha aqui, certo? C ainda está bastante próximo, mas não tão ruim, vamos dizer assim. A partir de D, eu estou entrando em outros bairros. Esse X, talvez, culturalmente falando, dá ainda mais a ideia de pega qualquer, certo? Agora, essa última coisa não é matemática, mas as outras que eu falei são, tá? Então, aqui, de fato, eu quero outro bairro. Seria legal ele falar, sei lá, para todo U, também assim, para todo T, blá, blá. Mas não pegue em B. Mas tem mais brigas aqui? Luiz Felipe. Muito bem, essa é a briga válida. Porque quando a gente fala que uma coisa é identidade, ela precisa satisfazer 2 coisas. Precisa satisfazer para todo X, A mais X igual X, e também X mais A igual a X, ok? Então, o que Enzo traduziu lá, na verdade, é a tradução da identidade direita, ok? Desculpa, esquerda, sim. Esquerda. Mas aqui temos identidade, então isso significa que eu preciso traduzir de fato o que significa identidade, e significa que preciso mais espaço aqui. Significa o quê? É um exercício que vocês têm, acho que ninguém fechou isso, porque por enquanto acho que ninguém mexeu com quantificadores, mesmo que estão na mesma lista, não tem algo diferente para mexer com isso. Mas é uma dúvida válida, e ninguém vai responder, para todo mundo pensar nisso, se essas 2 coisas são equivalentes ou não. E a importantíssima coisa para entender é que não vale argumento do tipo, sim, é válido, porque, olha, se você tem para todo X, o X é legal e o X é bonito, então você tem que para todo X, o X é legal, e também tem que para... Isso não serve, isso não é demonstração. A única coisa que serve para estabelecer equivalência entre essas duas é 2 demonstrações. A partir dessa, demonstrar isso, e o contrário. A partir de baixo, demonstrar... Se você fizer as 2 demonstrações, você sai sabendo que são equivalentes. Se você conseguir uma das 2, você sabe que uma garante a outra, mas não necessariamente o contrário. Válido? Estou perguntando isso porque agora precisamos escolher aqui como vamos descrever o que vai significar que é identidade. E vamos dizer que vai significar isso para todo X. Eu estou escrevendo já do B. B mais X
igual a x. E também igual, vou escrever assim, a x mais b. Eu já estou usando um novo açúcar que eu vou dar para vocês também. Quando eu vou escrever como se fosse proposição uma coisa que envolve mais que uma igualdade uma depois da outra, qual a raça dessa... Segundo, qual a raça dessa proposição aqui? Mãos. Mais mãos. Mais mãos. Eduardo? Sim, fale. Igualdade. E uma equação, certo? Ok. E qual seria a raça disso? Menos mãos agora, por algum motivo. Mike. Uma conjunção. Quem estava discordando está errado. É de fato uma conjunção. É escondida. Qual a conjunção, Mike? Não. Tu foi mais esperto do que deveria. E? Fala de novo? Não, a mesma coisa. Você vai errar de novo, né? Exatamente. Ok? É outra intenção. A igualdade é uma relação simétrica. Se você tem uma, você consegue inferir a outra, mas a intenção não seria isso. Então, qual conjunção é essa conjunção? Faz sentido essa briga? Ok. Para todos? Ok. Então, vamos pegar que a tradução significa isso. Vocês entendem, então, que essa parte é uma conjunção. E aqui, então, também seria parecido. E também x igual x mais a. Alguma briga com essas duas traduções? Nenhuma? Ok, beleza. O que eu vou fazer agora? No final das contas, qual é o meu alvo? Vamos lembrar? Uma igualdade. Então, se para calcular, por exemplo, eu tenho esperanças que vou botar o A na minha mesa. Lembrem nos cálculos, eu boto objetos na minha mesa, não proposições. Eu faço substituições por substituições, blá, blá. Minha esperança é chegar... Onde que eu chegar, na verdade, eu posso parar o cálculo e ganhar que a primeira coisa é igual à última. Se eu conseguir chegar começando do A até o B, beleza. Talvez eu vou chegar no T, e depois com outro cálculo eu vou conseguir chegar do T até o B, vou usar transitividade e vou fechar a demonstração. Ok? Então, mas minha esperança seria conseguir essa coisa de alguma maneira. Só que ainda não tenho nenhuma equação que fala qualquer coisa sobre meu A e meu B. Alguém pode se enganar pensando, peraí, aqui tem equações. 1, 2, 3, 4. Por que isso não é válido? 1, 2, 3, mais mãos. Matheus. Essa era a minha pergunta. É uma quê? Não, peraí, eu não falei essa coisa. Eu falei porque essa coisa aqui... Na verdade, ok, vamos lá. Você tem uma razão, mas se eu quiser te dar essa razão, você vai perder porque você usou a palavra errada. Qual foi a palavra errada, Matheus, aqui? Ele falou que não uma equação essa coisa, é uma conjunção. Não uma conjunção. Qual conjunção está pensando? Está pensando nisso e isso também, certo? É isso? Mas tu está esquecendo algo. O que ele está esquecendo? Eduardo? Isso um para todo, blá, blá. Não uma conjunção. A raça disso não é uma conjunção. Qual é a raça disso? Para todo, universal. Então, como que eu vou conseguir uma equação a partir disso? Não vai ser tão simples. Eu vou precisar alimentar esse para todo com um inteiro do meu gosto, qualquer. Então, se eu der o 42 para isso, o que eu vou ganhar? Estou perguntando efetivamente qual é o... Se eu pegar o... eu tenho um nome até para isso, é o H. O que significa H? Tudo bem. Vou ignorar isso. Ok, voltou. Se eu pegar esse H e eu aplicar isso no 42, qual a proposição é isso? Alguém? Esqueci do nome. Isso, Marcos. Continua? Então, qual é a raça dessa coisa toda? Isso não é uma raça, é o quê? Fale. Uma conjunção. Ok, muito bem. Igual 42 mais A. Então,
Agora chegamos onde Mateus estava, pensando que ele infelizmente não tem equação, tem conjunção. Eu não tenho conjunção ainda. O que eu preciso fazer para ganhar uma equação? Sim, Enzo? Não é uma palavra certa escolher, ok? Então, você precisa escolher, ok? Mas você precisa extrair. O escolher seria quando você quer atacar uma disjunção, você escolher qual das duas vai atacar. Aqui você, de fato, precisa escolher qual das duas você quer extrair, mas pode extrair a outra também depois. Sim, é dúvida, briga, o que é? Fala de novo. Não conseguiu ir. Ia falar o quê? Pedro, você escuta. Calma. Você ouviu o que ele falou? Ele falou o que você tem que falar. Então, por que tua mão está ainda levantada? Ok, tá tranquilo? Tá fechado? Ok. Ok, agora, obviamente, se eu aplicar o 42 e extrair, sei lá, a parte esquerda, eu vou ter o que na minha mão? A mais 42 igual 42. Não vai acabar sendo muito útil, ok? Enzo já deu uma ideia. Enzo, pode falar, você queria aplicar o que em quem? Muito bem. Então, vamos ver se eu não fizer essa burrice aqui, eu fizer uma coisa melhor. Isso vai me dar essa coisa. Estou só substituindo o x por b, ok? Ok, nesse momento estou substituindo 42, mas enfim. Não tenho algo para pensar. Estou substituindo. Então, com essa aplicação, Enzo falou que vou aplicar o cuidado, não, ok, tu errou nas palavras, ok? Estamos de acordo? Eu aplico a função no seu argumento, não argumento na sua função. Então você aplica o HA em qual inteiro? No B, ok? E você ganha o quê? Uma conjunção, ok? E a partir dela você pode extrair o quê? O A mais B igual B. E também o B igual B mais A. Estou escrevendo o meu rascunho agora, vamos voltar para ver como escrever isso como algo compilável. Ok, mas como isso vai me ajudar? Porque no final das contas eu quero saber que o A é igual a B. E a dica da mainha está dizendo o que é? Que a resposta está nos teus dados. E se eu olhar todos os meus dados, eu tenho um dado que não usei. Tecnicamente, especialmente se o professor quer te trollar, e eu vou querer fazer isso algumas vezes, não exatamente trollagem, é porque na vida real você não tem uma garantia que exatamente essa receitinha pronta são os dados que você vai usar. Você precisa pensar, ok, talvez esse dado eu não vou usar aqui. Não é o caso. Aqui eu preciso, de fato, usar o outro dado que eu tenho também, que é o B é uma identidade. Alguém tem uma ideia? E quando temos uma resposta boa de Enzo e queremos uma nova ideia, uma primeira ideia legal é tentar roubar a ideia de Enzo. Tá? Muitas vezes isso funciona. Então, o que eu deveria fazer depois? Quero outra pessoa que não seria Enzo para roubar a ideia de Enzo. Milena, sim. É qual? No A, exatamente. Ok. Se eu aplicar no B, por exemplo, ok, vou ganhar algo, mas não vai acabar sendo interessante. Vou ganhar que B mais B igual a B. Ninguém está nem aí sobre isso, mas se eu aplicar o HB no A, e agora estamos começando a apreciar, eu acho, esse fato que os para todos são fábricas de dados. Eu tenho uma fábrica aqui e ela consegue gerar uma infinidade de equações. Eu não vou precisar de uma infinidade de equações. Isso vai ser o quê? Vamos tomar cuidado. Milena, fale cuidadosamente o que significa o HB, o que ele vai retornar, o que ele vai virar, qual proposição eu vou ganhar. Começou bem. Igual a, ok? Igual a mais B, muito bem. Está tudo certíssimo. Eu estava cobrando que vamos manter exatamente a ordem, porque mesmo que no meu coração eu sei que A mais B igual a B mais A, não faz sentido aplicar esse tipo de coisas quando estou traduzindo, ok? Então, exatamente agora, e eu vou extrair essas duas partes também aqui, obviamente. Então, tenho essas 4 equações aqui à minha vontade. Eu já mencionei no Zulip, talvez em alguma aula, que muitas vezes dá vontade de extrair tudo. Você tem um pacotinho, eu vou extrair as partes esquerda e a parte direita. Por quê? Porque você está viciado para ter mais dados, porque pensa que assim vai ser mais fácil. Não é sempre melhor. Pode ser que de um pacotinho eu vou precisar uma parte e de outro pacotinho eu vou precisar outra parte. Agora extrair já tudo
Mas quando eu vou voltar para escrever a minha demonstração, se eu perceber, sei lá, que, por exemplo, aqui eu precisei essa parte e aqui essa parte, eu não vou precisar extrair a parte direita do pacotinho, desse pacotinho. Eu vou falar, ok, vou extrair a parte esquerda desse pacotinho, a parte direita desse pacotinho, e pronto, eu tenho tudo que eu preciso. Faz sentido isso? Mesmo que ia compilar, pelo mesmo motivo que você não deveria ser considerado um programador bom quando você escreve 1000 linhas de código e quase todas são inúteis, a ideia é comunicar bem uma ideia com uma elegância, uma certa economia, sem exagerar. Sim, Enzo. É ideia ou dúvida? Então, um segundo antes de continuar, quero dúvidas e brigas sobre o que aconteceu até agora. Nenhuma dúvida, nenhuma briga. Ok. Então, ideias de como continuar. Já temos Enzo na fila. Marcos com O. É isso? Ok. Era o que tu ia falar também, calcular. E quem estava com mão com outra ideia? Sem ser calcular algo. Ok? Vamos voltar, finalmente, escrever a nossa, sei lá, quarta linha. E agora, vou mostrar para vocês uma coisa que pode acabar sendo um desafio para uns de vocês, para outros pode acabar sendo natural. A ideia é que eu posso economizar muito linhas de código botando coisas na minha justificativa. Vamos escrever isso numa maneira primeiramente tranquila, talvez. Vamos a tranquila. Então, o que eu deveria fazer? Todo esse trabalho que fiz aqui, certo? Para extrair coisas. Na verdade, já vou escrever o cálculo aqui. Calculamos. Qual é o objeto que você escolhe botar na tua mesa? Seria o quê? Simetria não um objeto, é uma proposição. Você quer calcular, você falou calcular. Se você quisesse usar simetria, você ia falar, vou usar simetria em tal equação para ganhar outra equação. Você falou calculamos, é para começar um cálculo, você escolhe um objeto, bota na mesa do cálculo e fica calculando em cima dele. Qual o objeto que você quer? O A igual B, não um objeto. É uma proposição que alega que esses dois objetos são iguais entre si. Você precisa escolher um objeto. Um exemplo de um objeto é o A mais 42. Esse é um inteiro, certo? Um objetinho lá. Outro objeto seria a função de fatorial. Se você já ouviu falar dela, você poderia botar a função lá. Não sei, escolhe um objeto, bota na tua mesa e depois você começa a calcular. Qual objeto você quer? Dá para entender quando fala objeto? Qual a briga? Não, ok. Alguém ajudar? Mais mãos. Ok. Lembrei pelo menos a letra essa vez. Fale, Arthur. Foi mal. Acabei de comprar essa briga com Marcos, que ele sugeriu a mesma coisa. Não dá, porque não é um objeto, é uma proposição. Você não consegue calcular com proposições. Proposições, você mexe como? Assim. Aqui temos proposições, logo, blá, blá, extrair. Tudo isso mexe com... Estava dizendo, como você consegue mexer com as proposições? Você consegue na maneira seguinte, essa. Pronto, aqui, você mexe com proposições. O cálculo, bota o objeto, começa a calcular. Ideias? Lembra teu nome? Como é? Renan. Renan é Isso, fale. O A mais B é um objeto, de fato. Foi isso todo esse tempo? Ok. Então, ok, vamos lá. Foi bom. Então, alguém tem outra sugestão de objeto? Tem outras sugestões? Teu nome? Como é? Rafael? Qual a tua sugestão? Ok, B mais A. Outra sugestão? Não. Marcos, isso. O A, ok. Já que meu alvo é A igual B, a coisa mais confortável se eu conseguir, de alguma maneira, botar o A, calcular e sair com o B. Isso vai ser a coisa mais tranquila.
Pode ser que não consiga fazer, ou pode ser que eu consiga, vamos descobrir, ok? Mas é uma tentativa boa para tentar. Se eu não conseguir isso, eu falar, ok, que tal talvez vou pegar o A, beleza também, ok? Vamos lá. Se eu botar o A aqui, vamos lembrar como escrevemos cálculos, temos duas principais, tem uma terceira também, mas duas principais matérias de inventar as coisas, escrever o cálculo de uma maneira legível, ou vou escrever A igual, blá, 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 inventar tudo isso aqui, escrevendo igual, 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 dessa forma. Mas qual é o problema disso? Vou acabar precisando inventar muito aqui, é muito chato inventar tanto. Então, poderia botar o A aqui. E, ok, vou sacrificar uma linha, mas pelo menos eu não vou precisar inventar tanto. Isso vale ainda mais se o que eu botei lá é uma grande expressão, como A mais B vezes A menos B, blá, blá. Não, se eu escrever toda essa coisa aqui, eu precisar inventar tudo aqui, eu vou gastar todo esse papel ou pixels à toa, eu não quero. Então, vamos lá. A igual o quê? Enzo, você tem essa ideia original? Merece, fala aí. A mais B, vamos ver se a gente tem isso. A igual A mais B, é a última equação. Então, você está falando que A igual A mais B? Ok? E agora, ok, vamos fechar o cálculo e depois justificar cada passo. Preciso justificar cada passo. Você pode justificar cada passo, sim, mas normalmente você está meio ansioso para ver se vai funcionar o cálculo, porque imagina se você conseguiu lá na tua cabeça justificando tudo, não conseguiu fechar e gastou tempo até justificando as coisas. Então vamos fechar primeiramente o cálculo e depois devemos voltar para justificar cada linha. Próximo passo. Aham. Igual B, vamos ver. Eu tenho A mais B igual B? Tenho A mais B igual B. E consegui, de fato, sair do A para chegar até o B. Ok? Então, nesse caso, parece uma opção melhor. A ideia de Arthur, que o nome dele é Arthur, era botar o A mais B. Agora, qual seria o cálculo que você ia fazer? Seria um cálculo que, ok, mesmo que isso compilaria, é meio inútil abrir um cálculo se você vai fazer só uma operação. Porque se é para fazer só uma coisa, você pode só fazer essa coisa, certo? O que o cálculo facilita é porque ele toma cuidado com todas as ideias de, ok, como essa é igual a essa e essa é igual a essa, blá, blá. Ele vai aplicar todas as transitividades que vai precisar aplicar para ganhar o início ao fim com todos os passos. Mas se eu tenho uma substituição, efetivamente era só uma equação. Então, na verdade, esse cálculo que Arthur ia fazer, eu imagino que seria falar que o A mais B é igual a A, e depois abrir outro cálculo para falar A mais B é igual a B, e a partir dessas duas você ganhar o quê? Você queria ganhar que o A é igual a B, certo? Ok. Ia complicar um pouco a vida, mas seria válido também essa ideia. Mas vamos lá escrever dessa forma, agora vou cobrar justificativas. Álvaro, sim. Dúvida, sim, pode falar. Aplicar A e B em quê? Cadê essa coisa que tu falou? Não entendi. Se você para aplicar algo, esse algo precisa ser uma função, ou algo que parece função. Por exemplo, para todo x, blá, blá. Tu tem, em qual dessas você quer aplicar? Qual? Peraí, tá aqui, dá pra ver. Estão aqui todas? Não, um segundo. Isso é inaplicável. Por quê? Porque esse não é um para todo, não é uma função. Ele não está esperando argumentos. Ele já fala algo sobre dois específicos inteiros, o A e o B. Ele fala que esses dois são iguais. É uma igualdade. Não tenho como aplicar igualdade em nada. O que eu posso aplicar são funções ou para todos, no caso, que comportam como funções, ou implicações, que comportam como funções. Essas coisas são aplicáveis e fornecem novas coisas. Uma igualdade, isso seria a mesma coisa de falar para você 1 mais 1 igual a 2. Eu não posso aplicar em algo. Talvez você está sendo meio enganado porque você está vendo A e B, você acha que são meio assim variáveis que estão esperando receber argumentos. Nada a ver. O A e o B são dois fixos inteiros. Eles acabaram sendo fixados a partir da primeira linha. O A é um certo inteiro, o B é um certo inteiro. Não sei quem é, mas isso não significa que ele está esperando receber algum argumento. Tá? Ok.
Minha dúvida agora era qual era a minha pergunta. Ok, não, a primeira pergunta era essa. Como que eu vou justificar isso? Mãos. Uma, duas, três. Milena. De H A no B, não exatamente, porque a aplicação do H A no B, vejam o que é. De H A. Também não, porque vejam o que é. Faz sentido ou não? O que seria, vamos lá, o que significaria eu conseguir justificar esse passo? O que esse passo está alegando? Cada passo, cada justificativa, justifica o verbo da sua própria linha. É importante lembrar isso. Então, precisa uma justificativa por que isso. Essa igualdade. Por que aquela coisa é igual a essa? Então, para você me convencer que, de fato, essa coisa é igual a essa, que exatamente é isso que essa justificativa precisa justificar, você precisa ganhar aqui, de alguma forma, o A igual a mais B. Então, a pergunta é como que você consegue isso? Você fez metade do caminho para chegar lá, mas você não chegou nessa igualdade. Você chegou onde? Você chegou numa conjunção. Faltou fazer o quê? Extrair a parte qual? Na verdade, era essa. A parte direita. Ok? Faz sentido tudo isso? Então, nesse momento, eu ia fazer o quê? Eu ia falar, opa, peraí, porque, na verdade, eu não tenho essa equação. Então, eu preciso extrair essa. Agora sei qual vou extrair. Vou falar como... Eu posso usar um rótulo, certo? Como, sei lá... Ou posso repetir isso? Vou repetir isso. Qual era aquela que estou usando? A HB. Como o B é uma maestridade, continua, logo. Sim. 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 Então, continua. Preciso, primeiramente, conseguir a conjunção. Ok? Então, logo. Por que travamos agora? Eu quero fazer o que a Milena falou, que eu preciso aplicar essa funçãozinha lá, ok? Que está esperando inteiros para devolver conjunções, não equações, conjunções. Preciso aplicar para um certo inteiro. E já descobrimos, a gente descobriu qual era o inteiro que eu preciso aplicar aqui. Qual era? O A. Então, o que eu vou ganhar se eu fizer isso? Exatamente. Logo, eu tenho B igual ao quê? Na verdade, acho que é B mais A primeiro. B mais A, ok. Logo, B mais A igual A mais B. Ok? Compilou. E agora qual a justificativa disso? Eu apliquei o que em quem? Sim, é o B mais seed aplicado no A. Ok. E depois precisaria fazer o quê? Extrair a parte esquerda. Na verdade, não. A parte direita. Dar um rótulo para essa parte direita. E aqui escrever esse rótulo. E agora deve parecer meio burocrático demais precisar fazer tudo isso. Enquanto eu poderia, na justificativa, de alguma maneira legal, escrever como que eu vou ganhar isso. Olha, aplique essa coisa, que eu sei como nomear essa coisa. Posso até nomear assim, o próprio nome que ela tem aqui não é ruim. Ou posso usar o HA, ou sei lá, na verdade, nesse caso seria essa, que tem o nome dela HB. Aplique essa, então o argumento, e extraia a parte direita. Para a galera da última linha, infelizmente, vou pedir fechar as janelas agora, por favor. E alguém lá ajudar? Isso significa que amanhã vou conseguir falar. Ok, obrigado. Então, aqui, eu poderia escrever, prestem atenção no que eu vou fazer agora. Para quem programou já pouco com Python, não vai acabar sendo meio familiar essa ideia. Para quem programou com Haskell ou Lean mais ainda, vou pegar essa coisa, ok? Eu quero aplicar ela em algo.
Lembramos como denota a aplicação? Sem parênteses, só espacinho, ok? E não vou escrever esse espacinho assim para enfatizar. Vocês, às vezes eu vou fazer isso para enfatizar que tem um espaço aqui, não vou fazer agora. Em qual inteiro eu vou aplicar isso? Na verdade não H, é o HB. Em qual inteiro eu vou aplicar isso? Ok, mas qual o problema se eu parar aqui? Essa coisa é uma construção, tá? O que eu preciso conseguir aqui é essa igualdade que eu quero justificar, não a construção. Então ainda preciso fazer algo nisso. E eu tenho uma notação muito boa que aprendi quando estava aprendendo como usar parzinhos de coisas. Então, as conjunções comportam exatamente como parzinhos. Pacotinhos de duas coisas. A primeira componente e o segundo componente. Então, dessa coisa toda, vou precisar botar um parêntese. Vou extrair a primeira parte. Vou escrever assim. E aqui eu aceitaria também LR para a parte esquerda e direita. O 1, 2 generaliza mais fácil se você tem um pacotinho de 5 coisas. Ponto 3 já extrai a terceira coisa. Ok? Se você tem um pacotinho só esquerda e direita, o rótulo ponto L, ponto R talvez é mais legível. Os dois são válidos. Vou usar essa coisinha aqui. Vamos ver o que aconteceu agora? Como é? Foi à direita? Não sei, peraí. É à direita, obrigado. Então seria ponto 2 ou ponto R para extrair a parte direita. Então com esse pontinho, em linguagem de programação, muitas vezes se você quer extrair o segundo componente, ok, você escrever 1 porque começa com 0, humanamente falando, talvez aqui seria mais fácil começar com 1, escrever, sei lá, 1, 2, blá, blá, para extrair algo. Pensem, para quem já viu programação orientada a objetos, que eu estou usando um pontinho parecido, que eu estou acessando o segundo componente, a parte esquerda dele e a parte direita dele. E eu vou escrever isso sempre na parte direita. X pontinho, blá. Inclusive, meu pontinho vai ser assim elevado como multiplicação, não vai morar no chão. Mas tudo bem. Toda essa briga toda essa exposição aqui é para falar, olha, você não precisa necessariamente fazer toda essa burocracia, pelo mesmo motivo que se você quer retornar alguma função que você está escrevendo, retornar, sei lá, você calculou um inteiro x, blá, blá, e você quer retornar o x mais 42, você não precisa dar nome para isso. Falar, seja um inteiro r igual o x mais 42, retorna o r. Não, você pode só falar retorna 42 mais x. Não precisa dar nome para tudo. Você pode descrever exatamente a coisa que você quer construir para retornar, sem dar um nome para ela. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Estou construindo, falando exatamente como que eu vou construir uma equação. Como é que eu construí essa equação? Vamos ver. Eu peguei essa funçãozinha aqui, eu apliquei nesse inteiro, eu ganhei uma conjunção, eu extraí a parte direita e agora olha o que eu tenho nas minhas mãos. A equação que eu queria. Okay? É uma maneira muito sucinta para descrever isso. O matemático padrão não vai entender isso, mas provavelmente nem vai cobrar entender isso. Vai falar o que? A igual a mais B, de fato, porque é identidade. Ou poderia falar aqui, só mencionar A é uma mais identidade, e a ideia é, você vai entender, inferir sozinho qual o argumento que precisa aplicar e tudo mais. A gente vai chegar nesse nível de maturidade, mas ainda não. Ainda estamos nem adolescência, tá? Estamos na infância, ok? Vamos chegar durante esse mês já uns confortos bem mais legais para escrever de uma maneira mais legal. Precisamos entender isso. A ideia é que tenho o direito de falar como adolescente se eu entendi as palavras da infância e tenho o direito de falar como adulto se eu entendi as palavras de adolescente. Então, se você começar a escrever e não sabe como compilar isso para um nível mais baixo, não vale, ok? E por isso é meio estranho, que isso significa que cada aluno aqui tem direitos diferentes dependendo de qual a maturidade dele sobre esse assunto. Então, se a mesma linha escrita por dois alunos, se um aluno sabe responder como compilar isso, beleza, se defendeu. Se outro falar, parece razoável, bugou. Faz sentido isso? Espero que faz. Ok. Dúvidas? Fechou o teorema ou não? Qual era meu alvo? A igual B. Qual foi o efeito desse comando aqui? Ganhar o A igual B nos alvos e já
avisando sobre mais um açúcar, não lembro se a gente falou isso. Se eu botar essa coisa aqui e faltou só executar um imediato, considerem que o imediato já foi dado, já foi feito pelo túmulo de Halmos, ok? Sim, vamos lá. Fale não. Bal... Isso, isso. Claro que sim, desculpa, eu esqueci isso. Então, escrevam todos agora num papelzinho, em 20 segundos, não mais que isso, como vocês justificariam isso, só para ver se de fato a gente entendeu essa ideia, ok? E depois vou escrever para vocês terem uma ideia de um prazer ou uma frustração, dependendo do que aconteceu. Mais 10 segundos. Aqui daria para acertar até se você chegou agora, primeiro momento, e você é bom naqueles exercícios meio de, sei lá, aquelas coisas meio ridículas de teste de inteligência, blá blá. Isso deu certo lá, essa coisa vai dar certo aqui. Mas eu não quero pensar assim, quero pensar de verdade, não de uma maneira robótica. Ok, vamos. Teu nome, acho que eu nunca perguntei, é válido ou não? Rafaela? Sim, fale. Muito bem. Agora, eu não tenho como saber isso, mas a honestidade é... Tu entendeu o que você falou ou copiou? Ok, muito bem. Porque dá para responder, espero que entendemos, dá para responder sem entender nada, ok? Deu certo, vou trocar o A por B, ou B por A, ou esquerda por direita e vai dar certo. E de fato dá. Um segundo, quer? Ok. Como falei, precisamos pensar, nem pensei, fiz o erro aqui, beleza. Presta atenção agora. Alguém, outro aluno, sei lá, demonstrou assim: A igual A mais B, igual B mais A, igual B. A primeira justificativa ia ser a mesma. A segunda justificativa dele seria o quê? Escrevam agora no meu papelzinho como vocês iam justificar isso. O que ia ser escrito? Estou cobrando essa segunda, porque a primeira ia ser igual. É para responder? Escreveu já o papel? Um segundo, porque isso não tem nada a ver com simetria. Calma aí. Calma aí. Não, vamos brigar sobre isso daqui um minuto, dois. Sabrina, qual o problema? Então, o que você escreveu literalmente lá? Você escreveu, imagino, essa coisa, talvez vou melhorar já, mas... É isso? Ok? É isso? Qual o problema? Para justificar isso, eu preciso ganhar o quê? Justificativa dessa... Esse é o verbo da linha. O que esse verbo está alegando? Essa coisa? Não, não. Essa coisa tá. Não, calma. Aqui não é uma repetido. Cada coisinha alega que a anterior faz isso com a próxima. Não, desculpa pelo projetor aqui, paciência. Eu estou segurando aqui o lápis para não desaparecer. Pronto. Então, essa coisa não tem nada a ver com a. Está alegando que isso faz isso com isso. E o próximo igualdade está falando que isso faz isso com isso. É um erro muito comum pensar que aqui é só preguiça de escrever lá. Não tem nada a ver. Ok? Então, preciso justificar que essa coisa é igual com essa. Minha pergunta é, por que essa coisa não justifica isso? Esqueci teu nome. Como é? Moisés, fale aí. Mais A? Não, peraí. Mais mãos. Letícia. Não seria o H, calma aí.
Um segundo, peraí, porque você está dando outra sugestão. Minha pergunta é por que o que a Sabrina botou lá não compila? Júlia. Como é? Fala dizer o quê? Júlia ia falar o quê? Não, peraí. Eu quero cobrar. Eu entendi o que você quer dizer. O que você quer dizer está certíssimo. O que você está dizendo não está certo. Vamos brigar sobre isso. Não tem questão de definir o A e B. O A e B já são declarados no meu escopo. Tem um inteiro A e um inteiro B. Ok, então, estou cobrando. O problema foi a palavra definir. Vamos lá. Mas qual a palavra certa aqui? Qual o problema? O problema é que eu queria ver uma equação lá e o que eu estou vendo? Não, peraí. Um segundo. Que é essa coisa aqui? Qual a raça disso? Não é? Não é uma conjunção. Ok. Não, vamos chamar de função. Comporta como função, beleza? É um para todo, certo? Para todo x, para todo y, blá, 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 blá. Por isso não compila. Preciso lá uma equação. Qual a equação? Exatamente essa. Que o A mais B é igual ao B mais A. Quem é A e B? Vou ver meus dados. Esses. O meu inteiro A e o meu inteiro B. Ok? Então vamos lá. O que eu preciso fazer lá para essa coisa compilar? Preciso conseguir essa equação. Como que eu vou conseguir? Mãos não? Júlia, como é? Calma aí. Transitividade está falando que se você tem, sei lá, A igual B e B igual C, você consegue ganhar o A igual C. Isso não é um objeto. Calma aí. Objeto é o A mais B, objeto é o A. O A mais B igual a é uma proposição. E eu não tenho essa aqui na minha mesa porque essa coisa considero que já foi justificada porque começou com exatamente o mesmo passo aqui. Tá? Essa justificativa, por isso não cobrei isso. Estou cobrando apenas a próxima para conseguir essa igualdade aqui. Renan? Não? Era oi? Tá. Pedro? Preciso aplicar nessa função certos argumentos. Quais são? O A e B, para eu ganhar o quê? Exatamente essa equação. Então, isso não compilou porque faltou aplicar. É como se você quer somar algo para ganhar a soma do 5 e 6. E em vez de escrever 5 mais 6, você escreveu mais. Sem escrever os 5 e os 6. Você quer falar quais são as coisas que você vai aplicar nessa função para ganhar essa equação. Está começando a fazer sentido? Tá ok? Não tem A e B. Não tem A e B. Não tem A e B, porque aqui dentro... Desculpa. Aqui dentro não tem nem A nem B. Então não tem como você trocar nem A por B, nem B por A, nem nada. Aqui fala algo, uma verdade sobre os inteiros. Fala uma verdade que é uma afirmação sobre a adição. A adição é comutativa. No que eu falei não tem nem A nem B. O que significa que a adição é comutativa? É que para qualquer inteiro, vamos escolher um nome x, qualquer inteiro y, x mais y igual a y mais x. Toda essa coisa é uma máquina. Está esperando receber dois inteiros para devolver uma equação. Então você precisa aplicar essa máquina em dois inteiros da tua escolha para conseguir a equação. Então, o que está faltando aqui é aplicar isso. Vamos lá. E como vou denotar essa aplicação? Espero que estamos pegando o jeito. Eu vou escrever A, espacinho mais ainda, B. E agora essa coisa, qual a proposição é? A mais B igual a B, que é exatamente aquela que deveria ser. E a próxima que deveria justificar lá seria o quê? Como conseguiria o B mais A igual a B? Sim, João Davi? HB o quê? HA aplicado no B, pontinho, vamos lá. HA aplicado no B é isso. Pontinho R, tu falou? Pontinho R é isso aqui. B igual a B mais A. Ok? Quase. Deveria fazer o quê para nisso? Simetrizar. Aqui que vem a simetria. Ok? Então, toda essa coisa de dar uma equação, você vai falar, ok, nessa equação aplico a simetria para... Ok?
Enfim, compilaria, mas espero que concordamos que essa demonstração é melhor. Ok, não apareceu qual. Essa demonstração é melhor. Fez também um cálculo com menos passos, não precisou nem aplicar mais comutatividade, e isso, se eu quero tomar cuidado com o que eu estou demonstrando, vai ser melhor, porque na verdade parece que é garantida a unicidade de identidades, até no mundo estranho, os inteiros nem seriam comutativos. Eu não precisei comutatividade para isso. Só precisei saber que tenho uma identidade e outra identidade, inclusive das duas identidades, nem das duas identidades que tenho aqui na minha hipótese, o A e o B, na verdade bastaria uma ser identidade esquerda, a outra ser identidade direita, já garantia a unicidade. Faz sentido isso? Porque não precisei as duas partes de cada uma. Mas, eu não preciso ser tão econômico. Ok, eu tenho identidade, beleza, eu garanti a partir disso que é o que eu queria. Então, finalmente, eu posso falar que agora eu demonstrei esse teorema aqui. Ok? Faz sentido para todos? Ok. Obviamente, vocês vão ter um bocado de exercício para fazer em casa para aprender toda essa coisa. Faz sentido só ver, talvez, mais... na verdade, queria ver enunciados de teoremas, porque daqui a pouco a gente vai precisar fazer algo que temos muito conforto e muito costume fazer, mas não temos justificado ainda. Então, o que eu quero demonstrar como próximo teorema é o que é chamado cancelamento. E eu vou chamar isso com qual rótulo? Tá, vou chamar assim. Maisinho tem cancelamento. E agora preciso falar ao lado também. Cancelamento pela direita. O que significa isso? Significa, estou falando o que significa isso? Chute alguém? Quem pode imaginar o que significa que a operação adição é cancelável pela direita? A gente vai falar assim em português bom. 1, 2, 3, 4, 5. Teu. Não, isso está dizendo algo sobre a operação unária de menos. Está dizendo que ela retorna inversos aditivos da sua entrada. Ok? É um dos nossos axiomas, isso praticamente. Não lembro se a gente botou a direita ou a esquerda, ok, mas seria não. Essa coisa não é um axioma nosso, nem a parte esquerda nem a parte direita. O que significa que é cancelável pela direita. Enzo? Ele fala mais ou menos o que estão falando, só que eu escrever de outra forma. Eu escrever para todo x inteiro, x mais menos x é igual a zero. Então é praticamente a mesma coisa. Não, isso não está dizendo que o mais é cancelável. O que está dizendo isso é que está dizendo uma informação muito interessante e muito importante sobre a operação menos unária. E é um dos nossos axiomas. Temos nossos axiomas, algum canto aqui, espero que não é muito para cima. Precisamos saber a nossa especificação. Sem a especificação não podemos demonstrar nada. E uma dessas coisas é exatamente essa. Está dizendo que o menos devolva o inverso direito aditivo da sua entrada. Não tem a ver com cancelamento. E Luiz Felipe, tua ideia última para vir? Talvez que A mais, para todo A, B. A mais B menos B é igual a A. Não. Inclusive, você só falou para todo A. Surgiu um B do nada. Você queria dizer para todo A e para todo B? Ok. Se você ouviu, falou, eu não ouvi. Também não. Última, Pedro. Para todo A, B, C, Ok, começou bem, quase. Vou comprar outra briga daqui a pouco. Você já pode imaginar qual seria. Ok, continua. A mais C é igual a B mais C. A mais C. É igual a B mais C. Isso eu espero que não vai acabar sendo um teorema, porque você está alegando que quaisquer três inteiros que eu vou pegar, por exemplo, se eu pegar 4, 2, 1000 e 2 aqui, eles são iguais. Mas olha, 6 não é igual a 1002. Então, com certeza, não tenho como lei. Você falou para todo ABC? Tenho isso. Você queria falar outra coisa? O cancelamento é o seguinte: que essa coisa implica, por isso é chamado cancelamento, implica A igual B. Ok, não dá para ver, foi mal. Vou esperar.
Ih, agora vai. Tá sofrendo mais um dia. Foi a primeira vez que ele está demorando tanto, né? Ok. Então, isso seria o cancelamento com os devidos para todos omitidos. Para todo A, B, C, blá, blá. Mas eu quero uma briga aqui sobre os nomes. Letícia? Não, fala primeiro a tua dúvida ou uma briga sobre o quê? É outra proposição essa, outra essa que eu escrevi aqui, mas de fato o cancelamento significa que você pode cancelar qualquer C. Se eu falar o que você falou, de fato é uma proposição válida, mas não é tão interessante porque eu poderia escolher qual C aqui. Sei lá, o 0, certo? Então, o fato que eu achei um específico cara que se ele assumir o papel de C, ele vai ser cancelado, ok, beleza, mas na verdade é muito mais válido. Qualquer inteiro que vai assumir o papel de C lá pode ser cancelável e vai acabar sendo válida essa implicação. Qual a implicação? Se por acaso A mais C é igual a B mais C, então o A é igual mais B. Desculpa, então o A é igual a B. Okay? Qual a minha briga sobre os nomes das variáveis escolhidas? Eduardo? Ok, parece que trocamos de bairro, beleza. Isso é uma briga para comprar, mas tem uma briga mais essencial aqui. Sérgio? Não. Não, sim. Anthony, foi mal. Quem é Sérgio? Oi, Sérgio, valeu. Fala aí, Anthony. Ok. Então, o papel dos ABC aqui não é o mesmo. O C e B nunca foram cancelados. O C foi cancelado. Nesse momento, eu percebo, na verdade, o C tem um nome bom. Ele foi cancelado, ele é chamado C. Vou gostar... Não estou brincando, não. Vou gostar de manter o nome C para ele. Mas, se eu escrever ABC, por coincidência, ABC são vizinhos, então vou querer trocar o A e o B, na verdade. O C é um nome bom. Agora, o A e B, quais opções posso escolher? Poderia ser X e Y. Perfeito. Poderia ser U e V. Ok? Qualquer coisa dessas. Vou escrever aqui X e Y. Então, vou reescrever tudo isso junto com o para todo. Inclusive, eu poderia enfatizar o que está esse papel diferente do para todo X e Y. Eu falei que para todo X e Y acontece o seguinte. Qualquer C, se por acaso A mais... Não, A, desculpa. X mais C igual X mais Y, então... me ajuda? Não, estou viajando aqui. Y mais C. Então, o quê? Ok, Ok, que tenho muita vontade de trocar isso por U e V. Prefiro, mas enfim, tudo bem. X e Y, X igual a Y. Ok? Eu estou visualizando, então, nessa ordem. Me dê qualquer X, qualquer Y. Agora, qualquer bichinho C seria cancelável. Poderia trocar essas duas coisas, não ia mudar algo? Efetivamente, isso está dizendo que qualquer C, toda essa frase aqui está dizendo C é mais cancelável. Posso parar aqui? Pela direita, tá certo? Pela direita. Como vou visualizar isso, vai me ajudar a pensar em uma demonstração diferente, talvez. Ok? Faz sentido o que eu tenho na minha mesa? Ok. Qual seria a ideia? Não temos muito tempo para solicitar ideias aqui, mas no final das contas, como começaria essa demonstração, na verdade? A primeira linha, espero que... Ok, primeira linha da demonstração. Não, é inaceitável isso. Se a gente não sabe nessa aula qual a primeira linha dessa demonstração, deveríamos trancar essa disciplina desde já, porque já não dá mais. A primeira linha, só a primeira linha, o primeiro comando. Mais mãos, bora. Alguém que não falou hoje? Sérgio, falei. Muito bem. Inclusive, essa não é uma linha. Você usou 3 linhas. Falou sejam, muito bem. Vamos lá, vamos começar a escrever essa demonstração para ver o que acontece e uma dificuldade. Sejam A, B, C. Escolhe nomes.
na maneira que eu escrevi, não seria o V. Você escolheria um cara para o C? Vamos escolher C para o C? Ok, e vamos escolher o IV para os outros dois. Faz sentido? Se você chamar o C de U e o X de V, é o Y de sei lá o que, vai bagunçar tudo. Eu troquei a ordem. C, ok. Então, sejam, vamos chamar esses caras de C, U, V. Quantas linhas eu acabei de escrever? 3, muito bem, ok, inteiros. O que eu ganhei nos meus dados? Todos esses caras. Sim, tá, eu não vou escrever isso nos meus dados, ok? Na verdade eu vou, porque eu vou brigar depois com vocês, eu vou precisar. Sim. Não quero ver os meus dados agora, mas quando você escrever no Zulip para compartilhar a ideia, a melhor maneira seria escrever um comentáriozinho lá, de fato. E agora a pergunta é, o que eu preciso demonstrar? Qual a raça do meu alvo? Uma implicação, então, deveria saber nessa aula também qual seria o próximo comando para executar. Todos, espero, mas tem pouca mão ainda. Quem não falou hoje? Seu nome? Gabriel Soares, sim, falei. Muito bem, suponha... qual a igualdade das duas está falando? Cuidado aí. Muito bem. Suponha o lado esquerdo, que seria essa coisa aqui. E qual o meu alvo agora, Soares? X igual, muito bem. Ok. Então, meu alvo, atualmente, vou escrever aqui. Sim, muito bem. Eu preciso... peraí. Sim, tu falou X mais C igual Y mais C. Está errado. Qual é a minha implicação? Não é essa, porque eu escolhi como C o nome C. Então, aqui tem C e C. Mas como X, escolhi qual é o nome? O U, então todos os X aqui vão virar U e todos os Y vão virar V. Então, seria, suponho, o que mesmo? Exatamente por esse motivo que nessas primeiras aulas eu evito fazer qualquer normal humano aqui não faria isso. Eu ia chamar a variável ligada a C, X e Y, ia chamar como? C, X e Y. Exatamente porque ia falar, então meu alvo agora é isso. Pronto. Ok, mas para entender exatamente o que está acontecendo, precisamos fazer essas substituições umas vezes na vida e estamos fazendo isso agora. Ok, suponha o lado esquerdo então, muito bem, então o alvo é quem? U igual a V, muito bem. O alvo agora é o U igual a V. Ok, como que eu vou chegar lá agora? Dá vontade de fazer o que eu fazia na minha vida inteira desde que eu fui para a escola fundamental, eu espero. Cortar não, né? Porque cortar significa que eu estou usando a coisa que quero fazer. Ok, dá vontade de cortar. Cortar está falando fazer isso, né? Fazer essa coisa aqui, tipo assim. Ok, mas não é exatamente isso que quero demonstrar. Porque a partir do momento que vou demonstrar esse teorema, eu vou ganhar o direito de fazer isso. Mas sem demonstrar isso, eu vou falar, peraí, ou me bote isso na especificação para ganhar como axioma, para saber que os inteiros têm essa propriedade legal de ser cancelável pela direita, blá blá, na soma, ou eu preciso demonstrar isso. E eu vou gastar 2 minutos, 3 na minha vida a pensar se eu vou botar na especificação ou não, mas esses 3 minutos gastados significa o quê? Eu estou tentando demonstrar isso sem desistir de falar bota na especificação. Porque se eu conseguir demonstrar, eu prefiro demonstrar do que poluir minha especificação. Então é outra coisa que estou pensando que dá vontade de fazer. Eu tenho essa equação, eu queria inferir algo a partir dessa. Seria... Ok, vou fazer uma enquete. Quem tem vontade de falar, calculamos. Por que tem essa vontade? Porque é uma igualdade e faz sentido que talvez eu vou conseguir botar o U aqui, fazer certos cálculos e no final das contas chegar onde? Não vê? Muito válido. Vai acabar sendo difícil. Não impossível, difícil. E espero tirar qualquer impressão que vocês têm que isso tem mais mérito, porque em algum momento você vai precisar como um mago que adivinhou uma coisa, nossa, como ele pensou nisso. Tá? Mas eu quero dar muito mais mérito nessa outra ideia, que as duas vão compilar, ok? Mas ela vai mostrar melhor a situação do que está acontecendo. Daqueles que não queriam cálculo, fazer o cálculo, queriam fazer o quê?
Mãos. Só uma mão. Aqui, sim, fale. Trabalhar, né? Mas teus dados são 3 inteiros só. Não tem proposição. Ah, desculpa, sim. Inclusive, eu deveria escrever isso aqui. Muito justo. Então, muito justo, ok? Alguma ideia de como trabalhar? Logo? A ideia de trabalhar não. Seria aplicar isso é uma coisa, só que aí Cuidado, essa é uma equação. É inaplicável em qualquer coisa. As únicas coisas aplicáveis são funções, implicações para todos. Acabou. Não tem mais coisa aplicável. Enzo, tem ideia de como continuar? sim, é um raciocínio. Ou qual seria? Eu acho que Acho que todo mundo aqui teria uma ideia de a gente subir isso para. esse é o raciocínio? Não, para as propriedades que a gente já tem, porque Ah, o raciocínio para a gente conseguir vai ser através de substituições. Se a gente calcular diretamente, é muito ruim para a gente. Então, se a gente conseguisse ganhar algumas mais igualdades, ok, muito bem. Ok, tá, vou subir. A ideia é boa. Minha esperança é que até agora decoramos as poucas coisas que sabemos sobre os inteiros, que são quais? Essa aqui. Tenho que as duas operações são associativas, as duas são comutativas, o zero é a identidade da soma, o 1 é a identidade da multiplicação, e eu tenho também que o menos devolva inversos da soma. Acabou. E distributividade também. E acabou a lista. Por enquanto, né? Vamos. Letícia, tem ideia? Qual é? Antes de você justificar por que você vai funcionar a coisa que você quer fazer, fala o que você quer fazer, logo você quer referir o quê? Ah, então tu ia calcular, não, mas você quer opiniões de quem não quer calcular? Nenhuma ideia? Pensei que isso é o que todo mundo deveria fazer, é aquela coisa que estou procurando aqui, que não envolve um cálculo. Teu nome de novo? Rafael. Aplicar o C? Aplicar, não, cuidado com essa, galera, não sei por que tem tanta polêmica nisso. Não, você não aplica o C na função, você aplica a função no C, ok? Você aplica, então, qual função você quer aplicar no C? Ela tem um nome. O menos. Menos. Ok, é chamada menos. A menos, não sei. Ok, você pode aplicar isso. Isso não é uma proposição, certo? Como você chama o resultado disso? Não, é a maneira mais óbvia. Como você refere ao que essa função vai retornar se você dá para ela C? Alguém? Menos C. Ok? Você não precisa fazer essa burocracia. Menos C. Menos C significa o resultado de aplicar a função menos no C. Temos um nome muito curto para isso, chamado menos C. Então, se você quer falar algo sobre o menos C, fala algo sobre o menos C. Não precisa justificar nada. Menos C já sabemos quem é. É a saída dessa função quando ela recebe o C como entrada. O que você quer falar agora sobre o menos C? Não, mas você praticamente está dizendo, eu acho que eu vou precisar desse objeto. Beleza, você vai, tá certo, mas quero saber como. Letícia, a ideia? Não, okay, não, espera aí. Quando eu falo calculamos, é a ideia de escolher um objeto e ficar fazendo cálculo em cima desse objeto para ganhar uma equação. Eu quero uma outra maneira de trabalhar. Inclusive, qualquer coisa que a gente está fazendo com cálculo, até essa aqui que a gente fez de boas com cálculo, isso é açúcar sintático. Isso, na verdade, é o quê? Essa coisa aqui para ganhar essa equação, depois essa coisa para ganhar essa equação, depois botar as duas juntas com transitividade para ganhar finalmente o A igual ao B. Por que exatamente não queremos escrever tantas coisas com essa burocracia de aplicar reflexividades, transitividades e simetrias de equação? Temos esse açúcar sintático que efetivamente está fazendo isso para nós. Então, qualquer coisa que você consegue com calculamos, você consegue sem calculamos também. Calculamos é um comando primitivo. É conforto para você não ficar mexendo com as propriedades básicas elementares da igualdade. Você não queria escrever pela A igual a mais B e a mais B igual a B. Eu posso inferir que o A igual a B. Essa é a transitividade. Você não quer
ficar fazendo isso. Inclusive, agora só tem uma, porque isso fechou em dois passos. Se era um cálculo com 10 passos, você precisaria fazer 9 aplicações de relatividade. E talvez simetrias também. Ninguém merece. Enzo? Eu iria aplicar a função no argumento. É isso? Sim. Então, eu iria aplicar a função da negativação no C para ganhar o C mais menos C igual a zero. Primeiro ganhar isso dá. Um segundo, você aplicou muitas coisas lá. Se você pegar o C mais menos C igual a zero, o que você está aplicando aqui? Qual a função aplicada aqui? O nome que a gente foi o INV. Por isso que eu sei que era a tabela. Não, mas esse é o ponto. O menos C, você ganha, por quê? Porque ele tem... menos C significa o quê? É uma aplicação de função aqui, certo? É o menos aplicado no C. Então, menos C, você não precisa justificar nada. A única coisa que você precisa saber para falar que esse cara de fato é um inteiro, você precisa saber que o C é um inteiro. Por quê? Porque a menos pega inteiros e devolve inteiros. Então, você quer a saída da função menos. Se ela receber C, você fala isso. Menos C, acabou. É isso. Temos um nome para referir exatamente isso. No mesmo sentido que eu falo 3 mais 2, e eu não falo a saída da função mais aplicada no parzinho 3, 2, certo? Então, menos C, eu sei quem é. Continua agora. Colocaria que C mais menos C igual a zero. Então, nesse caso, você queria... Mas esse logo seria errado aqui. Certo? Você deveria falar como... aqui você está usando o quê? O inv, o menos inv direito, soma aplicado em quem? No C. Toda essa coisa é o quê? O C mais menos C igual a zero. Ok, mas eu queria, de fato, aproveitar isso. Eu vou falar o que eu estava pensando. Erroneamente, pensei que todo mundo estava querendo fazer isso. Mas a maneira normal para agir aqui seria falar, ok, tenho essa coisa. Respirar. Todo mundo merece também. Vou aproveitar, tomar uma água. Ou não. Ok, tenho esse cara igual a esse cara. Eu vou aproveitar e fazer aquela coisa famosa. O que eu fiz, em palavras de rua? Somei algo, o quem, o menos C, nos dois lados de uma equação. Faz sentido isso? Permitido? Não. Por quê? Não, um segundo. Porque se é para falar, se a gente esquecer toda essa ideia que estamos fundamentando os termos a partir de uma especificação e começar a usar coisas que a gente não tem, nada que a gente vai fazer vai prestar. Se eu quiser o direito na minha vida, eu com certeza que quero esse direito. É qualquer equação que eu tenha entre inteiros, vamos dizer, ter o direito de somar o mesmo inteiro nos dois e continuar válida a equação, e ganhar uma nova equação, eu preciso justificar isso. Tá? Se eu não conseguir, vou falar, peraí, então no meu sistema, ou numa especificação de inteiros, vou falar que os inteiros têm essa propriedade muito legal, ou, melhor ainda, vou falar no meu sistema garanta isso. E não importa se vai ser adição, blá, blá, qualquer função que você quer, pode aplicar e continuar a igualdade. E é exatamente o que a gente vai demonstrar agora. Então, isso não vai ser um axioma, pelo incrível que pareça, porque é um desafio bom tentar demonstrar isso. Porque é daquelas coisas que você fica, mas não deveria ser óbvio. Nada é óbvio. As únicas coisas aceitas são aquelas que a gente consegue demonstrar. Se eu não conseguir demonstrar, quero considerar ele garantido, preciso botar ele ou nos axiomas do inteiro, se tem a ver com inteiros, ou nas coisas primitivas do meu sistema de demonstrações. Eu não botei isso. Botei os comandos até agora, inclusive, praticamente, a gente não vai adicionar só açúcar. E a gente vai ter esse açúcar também, mas para ganhar o direito de falar isso açúcar, preciso justificar isso a partir do que eu tenho, sem açúcar. Okay? Então, o desafio o teorema tão geral que eu quero demonstrar aqui, é aquela famosa ideia de aplico uma função, a mesma função, obviamente, nos dois lados de uma equação, e eu ganho essa equação entre as saídas dessa função. Como posso descrever isso? Precisaria falar, inclusive vou enunciar isso não só para inteiros.
porque isso não deveria ter nada a ver com inteiros. Se dois bichinhos são iguais e eu aplicar a mesma função nos dois bichinhos, quando é que não vai ser válido isso? Que a saída da função não vai ser válida? Vocês devem ter conhecido algo já no semestre anterior onde isso acontece. Estou aplicando a mesma função em dois bichinhos que são iguais e mesmo assim as saídas são diferentes. E é assim que a gente deve começar a suspeitar que talvez o que às vezes alguém fala que essa função não deveria merecer esse nome. Porque, na verdade, todas as funções deveriam fazer isso. A função não tem o direito de falar, você quer a saída para essa entrada, hoje vai ser isso, se você me chamar daqui a pouco vai ser outra coisa. Isso não é chamada função no mundo de matemática. Infelizmente, em certas linguagens de programação, são chamadas funções essas coisas, mesmo que não comportam dessa maneira boa. A gente deveria ter um outro nome para isso, sei lá, procedimento, sei lá o que, uma outra coisa, só para deixar claro que não se trata de uma função no sentido matemático. Alguém pode me dar um exemplo de uma maneira onde eu posso ter U igual V e mesmo assim não dá para garantir que o F de U é igual a F de V? Porque eu quero demonstrar agora, na verdade, é exatamente isso. Quero demonstrar que se eu tenho U igual a V, posso aplicar qualquer função que eu quero e eu vou ter o FU igual a FV. Mas se eu não tomar cuidado sobre o que considero merecer ou não em função, isso não vai acabar sendo válido. Enquanto vocês pensem em um contra-exemplo disso, eu vou escrever então o que eu preciso de fato aqui para todo F, onde é de qualquer tipo alfa para qualquer tipo beta. E para todo azinho de tipo A, ou UV, vou escrever UV. E, inclusive, eu prefiro ver isso como regra de inferência, onde eu vou escrever isso assim. Se eu tenho U igual V, eu quero inferir que o FU. E agora alguém conseguiu pensar algum contra-exemplo onde isso não acontece? Só uma pessoa? Teu? Como é? Raiz quadrado? Não, porque quando a gente fala raiz, na verdade a gente restringe qual é o domínio dessa função, e o que a gente entende, entendo a tua ideia. Ninguém? Como é? O módulo não, comporta muito bem. Qual seria o teu contra-exemplo completo? A tua função seria módulo o quê? Peraí, qual que é o contra-exemplo aqui? Preciso saber quem é o U, quem é o V, quem é F. Ok? Alguém? Sim? Por partes? Como? Mas esse é o desafio aqui. Como que vão cair o U e V em par diferente? Porque parte seria o quê? Por exemplo, se a entrada é par, vai fazer isso, se é ímpar, vai fazer aquilo. Essa ideia que tu tem, mais ou menos. Mas como que vão seguir caminhos diferentes se eles são iguais? Pensa que o U e o V são inteiros iguais e tua função fala se a entrada é inteiro, desculpa, é par, faça isso. Se eles são iguais, os dois são pares. Se eles são iguais, os dois são ímpares. Então eles vão cair no mesmo caminho. Como que eu poderia conseguir isso? Letícia? Peraí. Eu vou te interromper aqui. Fale para mim qual a função que você está falando, qual é o U e qual é o V. Última. Sim. Bruno. Né, Bruno? Eu não quero falar que tem ou não. Eu quero falar que não tem como. Já que, na definição de uma função, já tem que... Exatamente, vai ser. Espera um segundo. Tu tem razão. Mas todo o ponto é descobrir que certas pessoas estão mentindo quando chamam certas coisas de funções. Então, de fato, se uma coisa é função, ela tem essa propriedade.
Estou querendo um exemplo de coisas que pessoas chamam funções. Já indiquei para onde procurar isso, provavelmente da disciplina do semestre anterior de programação. Porque o que é chamado muitas vezes entre a comunidade, vamos dizer assim, de função, não é o que a gente chama de função de matemática. Não merece nome. Parece muito, e o problema é que quando você começa a pensar, essa é uma função, e tentar pensar que ela vai herdar todas as propriedades que você aprendeu em matemática sobre funções, vai apanhar. Então, tá ruim. Última, Pedro. No Python, por exemplo, quando eu chamo uma função, pode retornar às vezes inteiro, às vezes float, às vezes... Qual função está falando? Uma random. Uma random, onde se ela pega um inteiro, e esse é os lados do dado que ela vai jogar, random entre 1 até 5. Certo? Eu vou dar, sei lá, posso dar para ela o 1, que com certeza é igual a 1, ou sei lá, o 2, que com certeza é igual a 1 mais 1. Se eu chamar a random aqui, e a random aqui, provavelmente não vão ser iguais. Não tem nenhuma garantia que as coisas vão iguais. Pode ser que essa vai dar, sei lá, 1, e essa vai dar 0. Concordamos? Descoberta. A random não merece o nome função. Porque quando a gente fala função em matemática, a definição própria, não permite mudar de ideia. A random, com a mesma entrada, muda de ideia. Todo o objetivo dessa random é isso. Se não fizesse isso, seria inútil. Faz sentido isso? Descobrimos ainda mais, talvez, que nem temos que flexibilidade de igualdade, porque essa nem obedece isso. Eu escrevi a mesma expressão e essa resposta num como que estava aberto desde o início, eu descobri se tem alguma coisa que tem a mesma intenção, mas não a mesma extensão. Porque é muito contraintuitivo, você pensa, ok, até tem o mesmo significado, então se olhar a saída, vai ser obviamente a mesma. Se você permitir esse tipo de coisa, não. Porque a intenção é a mesma. Escolhe um arbitrário, número aleatório, número entre, sei lá, vamos dizer, 0 e 1. No lado esquerdo, no lado direito também. Agora, se você olhar a extensão, o que caiu mesmo na mesa, não é isso. Então, precisamos tomar um cuidado sobre o que, de fato, chamamos de função, certo? Fecha essa parênteses de boa, só tem briga. João, só tem briga. Falei. Exatamente. Quando queremos enfatizar, olha, porque precisamos comunicar. Tem programadores aqui, programadores lá. E se os programadores lá falam função, estão pensando função de fato matemática, e outros estão falando função que não é matemática, para conseguir comunicação, vamos falar, ok, galera, vamos lá. Vamos chamar as funções de verdade, funções vamos chamar funções puras. Certo? Então, nesse caso, essa linguagem de programação, como vocês vão ser obrigados aqui a trabalhar com Haskell e Lean, quando falamos função, é implícita função pura. Quero falar outra coisa para outro bichinho que não vou chamar de função. Certo? Ok, então exatamente o adjetivo que enfatiza essa que estamos falando de verdade sobre funções é a palavra pura. Obrigado, João, sobre esse acréscimo. Sim, ok. Algo mais? Ok, o desafio agora volta na mesa. Como que vou demonstrar isso? Que parece uma coisa tão... Deveria dar vontade de falar, ok, esqueci, isso deveria ser propriedade da igualdade também. Mais uma propriedade, então, que a igualdade que tem. Tem quantas elementares propriedades até agora a igualdade, para quem estava prestando muita atenção? Quem acha que tem uma? Ninguém. Quem acha que tem duas? Ok. Quem acha que tem 4? Quem acha que tem 3? Mais que 4? Ok. Agora não. Foi mal. A pergunta é quantas elementares tem a igualdade? Propriedades. Ok. A gente começou pensando que eram 3. A gente falou, peraí, precisamos de substituição também. E assim que entrou a substituição, a gente descobriu que, na verdade, transitividade e simetria nem precisamos mais, porque tendo apenas reflexividade e substituição, conseguimos as outras duas. Então, as elementares até agora são 2. E agora estamos entrando numa tentação de falar, peraí, talvez preciso mais uma. Essa que me permite fazer isso. Não é o caso, vamos conseguir isso. Alguém tem alguma ideia? É parecido, para quem trabalhou nisso, de como a gente conseguiu transitividade e simetria. Vamos precisar começar onde? Eu vou precisar usar... Qual é o bom se eu tenho só 2? Vai ser essas 2 que vou usar, obviamente, certo? Reflexividade e substituição. Como posso garantir essa coisa? Quero uma árvore, no final das contas, se eu quero desenhar isso como árvore de demonstração, quero uma árvore que vai ter essa conclusão. Pode ter várias coisas, não sei, mas as únicas coisas abertas
permitida seria U igual V. U igual V posso ter, mas nada mais. Para falar cada vez que eu vou querer a partir disso passar disso, considere que isso é uma abreviação dessa árvore inteira. Não quero ficar escrevendo sempre isso. Alguém? Ok. Vamos começar com o FU igual FU. E agora super simples. Eu entendo que é difícil pensar nessa coisa. Como começar? FU igual... Como posso justificar isso? Por que FU igual a FU? Não é substituição, alguém falou, não estou substituindo nada. Essa é a reflexividade. A reflexividade está dizendo que para qualquer A do meu desejo, o A é igual ao próprio A. Então, qual A escolhi aqui? O FU. Então, eu sei que o FU é igual ao FU. Essa é a primitiva coisa de reflexividade da igualdade. E o que eu preciso fazer agora? Sim. Você precisa falar qual ocorrência de U. A segunda ocorrência, então, você precisa usar, então vamos lá, você precisa usar o, vou escrever assim, então, acabou. Aqui pode falar, nossa, é tão simples, mas prestem atenção, quando perguntei ideias do que fazer, ninguém levantou a mão. Então, não é tão simples como parece. Eu vou substituir aqui a segunda ocorrência, vou escrever assim. Para saber que estou substituindo a segunda ocorrência disso, aqui. A primeira ocorrência, segunda ocorrência, vou substituir ela por V e eu vou ganhar isso. E se eu me afastar agora e olhar nessa árvore um pouco de longe, ela é uma árvore que tem conclusão aquela que eu queria. Quais são as folhas abertas dela? O igual a V, que era... Poderia ter várias cópias disso, não seria um problema. O problema seria se eu não tivesse, por exemplo, fechado essa coisa aqui. Mas se conseguir fechar isso, então, a partir de agora, eu sei que eu posso aplicar a mesma função, a f, nos dois lados da mesma função. E a partir disso, agora, finalmente, eu consigo fechar essa demonstração. Então, essa vai para cá. Eu consegui isso. Cuidado, porque é um erro bem comum pensar que eu vou fazer um cálculo e começar a trabalhar nos dois lados das coisas. Por isso, estou enfatizando que quando a gente escreva cálculos, não tem essa forma aqui. Não. O cálculo é sempre, boto uma coisa e continuo trabalhando nessa coisa. Então, essa coisa aqui que trabalhei nos dois lados dela, não um cálculo, o que eu estou fazendo é exatamente aplicar a função. Qual função apliquei aqui? Cuidado. Ou seja, a minha pergunta é, ok, não, nem dá para ver nada, né? Ok, dá. Ok. Minha pergunta é, como justificar esse logo? Eu sei o que estou usando, acabei de usar essa coisa, mas para justificar, eu preciso fazer algo com essa. Essa é só uma equação. O que? Qual a justificativa aqui? Como é? Não. O inverso da soma que você está referindo fala que C mais menos C igual a zero. Não tem essa equação em lugar nenhum lá. Rafael, sim. Qual a função? Eu já falei qual a justificativa é a seguinte. Eu apliquei a mesma função nos dois lados da equação. Falta vocês perceber qual função que eu estou aplicando nos dois lados. Falei? Não quero aproximar, quero justificar isso. Qual função apliquei nos dois lados dessa equação para chegar lá? Hadla. Como é? Fale o que ela falou? Fale o que eles falaram. Não, peraí, um segundo. Reflexividade não é uma função, é uma propriedade. E reflexividade só ia me dar que um certo, sei lá, T é igual ao próprio T. Não tenho isso aqui. A pergunta é, eu já estou falando o seguinte. Eu apliquei uma função, a mesma função, nos dois lados dessa equação e eu cheguei nessa. Qual a função que apliquei? Mike? Não, porque a soma é uma função binária. O que eu apliquei lá? Esqueci o nome, de novo. Rafael, fale. Comutativa não, ok, você pode ver como função, mas não, ela vai receber dois inteiros e devolver uma equação para ti. Última chance, Enzo. Peraí, você complicou a vida, começou bem, mas
essa coisa de negação é chamada menos. A gente já aplicou ela no C, virou menos C, isso inteiro. Não uma função. Não faz sentido falar, apliquei o menos C, porque isso inteiro. Estou procurando uma função que vai assumir o papel da F nessa coisa. Quem é a F aqui? Teu nome? Anthony, fale. Ok, muito bem. Anthony, tu falou? Com HY, né? Ok, Anthony está falando o seguinte, ele falou palavras demais, a gente já quer ir para casa e vamos ver como podemos fazer a mesma coisa sem tantas palavras. Ele falou, uma função, aplique a função, na verdade, a função, continua? Você até escolheu um nome para essa função. Tu não faz ideia quanto trabalho é isso. Especialmente se você tem um professor muito chato com os nomes. Porque eu vou te perguntar por que você chama de F. E vai lá você justificar isso, não vai conseguir. Uma função F peraí, de onde para onde? De int para int. E você até falou qual é a F, certo? Definida para ela. E você deu uma equação para definir essa F. Qual foi a equação que você falou? F de x? Muito bem. Toda essa coisa azul que você descreveu lá, você poderia falar a função que soma menos C na sua entrada. Eu não precisei achar um nome para essa, certo? E poderia até denotar usando a maravilhosa notação de buracos. A função é essa. Qual coisa legal? Qual o nome dela? Não quero dar o nome para ela. É aquela função que soma, e podemos também denotar ela assim, se eu estou usando uma operação binária. Essa é uma função de inteiros para inteiros. Então, agora eu sei justificar esse passo. E falta só fechar a demonstração. Já vou avisar sobre algo com um vício extremamente péssimo. Você quer demonstrar algo, começa assim fazendo, trabalhando em proposições, equações, blá, blá. E um belo momento você descobre que é 0 é igual a 0. E você fica feliz. Você deveria ficar completamente infeliz. Porque você fez tanto trabalho para me convencer que 0 é igual a 0. E eu já sabia disso. 0 é igual a 0. Posso fechar isso com uma linha só. Reflexividade da igualdade no 0. Se você fazer um bocado de cálculos, a tua conclusão é, olha, a partir de tudo isso eu consigo 0 igual a 0. Parabéns, mas ninguém está interessado sobre o 0 igual a 0. Ok? Cuidado. Isso não vai resolver. Teu alvo, isso vai servir se por acaso o teu alvo é 0 igual a 0. Teu alvo não é 0 igual a 0. Qual é o teu alvo aqui? U igual a V. Então, começando com essa coisa, se você acabar com qualquer coisa trivial, não estou nem aí. O alvo é S. Precisamos fechar esse alvo até segunda-feira. Tá? Tchau. Terminamos aqui.